Então, como é que a gente faz para proceder? Vou colocar aqui nosso clássico Sol de solução. Tá aqui uma circunferência de raio R, já vou aproveitar essa circunferência. Já que a gente vai usar o cálculo, a gente vai introduzir os eixos. Então nós teremos... Opa, função errada. Eu vou mostrar eu mesmo colocando os eixos para vocês verem como o processo é feito. Então vou introduzir os eixo X e eixo Y. Esse eixo tem que passar no centro. Então mais ou menos aqui. Aqui deve estar no centro. Vou apagar esse pontinho. Ok, passei. Aqui vai ser o eixo Y. Aqui eu vou passar o que vai ser o eixo X. E pronto. Aqui coloca. Claro, vai sair. Não vai sair legal, né? Eixo Y. Então legal. Eixo X. Aqui é o centro. Vou apagar esse raio que estava torto. Vou fazer o raio de outra cor. Vou fazer um raio de azul, por exemplo. Então o raio, guys, é a distância do ponto até a borda da nossa circunferência. Raio R. Feita essa introdução de eixos, tem mais algumas coisas para a gente colocar aí. Que é o que? É o fato de que a gente consegue descobrir quem é esse valor aqui, ó, no eixo X. Como é que eu consigo descobrir? Ora, esse valor aqui no eixo X está na circunferência, ou seja, está na borda do círculo. E na borda. Se ele está na borda, a distância dele até a origem, tira esse X, tá? Por que eu coloquei esse X? Não sei. A distância dele até a origem aqui é o raio, é R. Então aqui tem que ser R. Da mesma forma, bem aqui, qual é o valor aqui? Menos R. Como essa distância é R, e aqui é o número negativo, então vai ser menos R. De maneira análoga, você conclui que aqui é o R, e aqui é menos R. Passou fora, né, do círculo, fora, mas na verdade é em cima do círculo. Vamos usar outra cor para poder ficar claro. Pronto. Menos R. Só um detalhe, eu não sei se vocês se confundem. A gente faz um traço só para visualização, guys, mas na verdade é só o ponto. Vou apagar aqui para vocês verem. Cadê? Deixa eu ver se eu consegui. Então, na verdade, é só o ponto em cima do eixo. Em cima do eixo. Só que se a gente colocar só o ponto, olha como é a visualização. Você não enxerga direito. Então, a gente faz esse traço. Nem com traço, né? Mas com traço é só para ter uma maneira mais fácil de visualizar. Ok? Introduzi os eixos. Destaquei os pontos de interseção com os eixos. R, R, menos R. Menos R. E agora a gente pode partir. Partir para quê? Não sei o que eu quero. A área. Eu tenho que saber o que eu quero. Se eu não souber o que eu quero, eu não vou conseguir fazer. Porque como é que eu vou fazer algo que eu não sei o que eu quero fazer? E eu quero a área. Eu quero essa área toda interna aqui. Nós já sabemos que nós conseguimos calcular áreas de regiões curvas. É isso? É. Abaixo do eixo X, abaixo da regiões curvas, abaixo de gráfico. Então eu sei calcular áreas de regiões curvas abaixo de gráficos. Ok, abaixo de gráficos. Então eu posso, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho que considerar gráficos. Com o mesmo pensamento lá da elipse, a gente sabe que essa curva aqui não é um gráfico, mas em cima é e embaixo também. Aí tem várias maneiras de proceder. Guys, você pode proceder usando a parte de cima como uma função e a de baixo como outra. Aí usa aquela regrinha que é a área integral de cima menos integral de baixo. Mas a gente vai fazer diferente. A gente vai usar a mesma técnica utilizada na elipse. Até porque, no fundo, a circunferência é uma elipse. Se você parar para pensar, circunferência é uma elipse, onde a distância entre os eixos horizontal e o eixo vertical são a mesma. O eixo horizontal, o eixo vertical, e aí fica redondinho. Quando o eixo vertical é maior, a circunferência sai assim, ó, esticada, meio que, entre aspas, em pé.
Quando o eixo horizontal é maior, aí você estica, ela sai deitada. Isso é uma elipse. Eu vou pegar aqui o desenho da elipse para ver como é que o computador faz. Assim, ó. Veja bem, tá aqui uma circunferência, eu vou esticar na horizontal, olha como ela fica uma elipse deitada, entre aspas. Se eu esticar na vertical, aqui vai ficar ruim de ver, né? Eu vou colocar mais aqui embaixo. Aqui. Se eu esticar na vertical, veja, vertical, horizontal. Então, na verdade, a circunferência, ela é uma elipse. Só que aí, no caso da circunferência, essa que vocês estão vendo aqui, ó, ela é uma elipse perfeita, vamos assim dizer. Porque tanto os eixos verticais quanto horizontais são iguais. Eu sei o que é esse tal de eixo, isso aqui, ó. Aqui é um eixo vertical, aqui é um eixo horizontal. Nesse caso aqui, olha, o eixo vertical é grande e o horizontal é pequenininho. Então isso aqui é bem maior. Quando a circunferência é deitada, eu vou falar deitado, tá, guys? Só para facilitar a linguagem, mas não é uma linguagem boa. Você pode dizer quando a circunferência está na horizontal, você pode dizer assim. Ups. Aí, veja. Olha só, vou estar torto, né? Mas esse aqui seria o eixo horizontal e esse o eixo vertical. Olha a diferença, o horizontal bem maior. Então, a questão de ser elipse não é uma questão do... O que define o formato dela são os tamanhos dos eixos. E a circunferência tem esses eixos iguais. Igual a quanto? Vou perguntar para vocês, quanto é que é igual? Igual ao raio? Perceba que o eixo da circunferência, ele pega um raio nessa parte de cima e outro raio na parte de baixo. Então é 2 vezes o raio é o comprimento do eixo. Comprimento do eixo. Eu acho que eu falei distância entre os eixos, tá? Acho que eu não falei direito. Agora, qual é o comprimento do eixo horizontal? São iguais, né? Então tem que dar 2R. E veja bem, nessa parte esquerda mede o raio, nessa parte direita mede o raio. Então são 2 vezes o raio. Ok, mas isso é a geometria. Vamos voltar para a nossa parte. Apaga isso aqui. Vamos voltar para a nossa parte aqui do cálculo de área. Então o que a gente vai fazer? Vou fazer só um pouquinho diferente da elipse, guys. Ao invés de eu pegar só 1/4 lá na elipse, não sei se vocês lembram. Será que eu consigo achar aqui? Eu acho que foi aula 12. Lá na elipse. Foi aula 13. Na elipse. Está na aula. Aqui mesmo. Aqui na elipse, a gente dividiu em 4 partes e pegou só uma. Pode ser feito assim também. Tanto faz, mas eu vou fazer um pouquinho diferente. O que eu vou fazer? Para a nossa circunferência, eu vou dividir ela em 2 partes. Eu vou dividir nessa parte de cima, que eu vou pintar de amarelo. Então, eu vou ter o que? Perceba que a minha circunferência... A gente pode até fazer uma... Se fosse vermelho aqui, viraria uma pokebola. Bora fazer vermelho, então. A parte de baixo, em homenagem ao Pokémon. Ó, não vai sair direitinho, tá, guys? Para sair bem direitinho, perfeito, demora mais tempo. E, como vocês bem sabem, o que importa é, num procedimento de aprendizagem, o que importa é a compreensão, a filosofia. Isso aqui tudo é perdoável. Nós não estamos numa disciplina de desenho geométrico, geometria descritivas ou coisa do tipo. Então, beleza. Tá aí nossa circunferência. Parte de cima amarela. Ops, risquei. Parte de baixo vermelha. Ou seja, dividir em 2 partes. E a gente vai ver que a parte de cima e a parte de baixo, cada uma é gráfico de uma função. Na verdade, só no olho já dá para perceber. Aqui é gráfico de uma função e aqui é gráfico de outra função. Por que são gráficos de funções? Porque você passa aquela técnica lá na aula da elipse,
que você passa a linha aqui, ó. Eu não vou entrar em detalhes, que tem que tocar só em um ponto. Não vamos entrar em detalhes, não. Tá, mas beleza. Agora fica ok. Coloquei a circunferência, montei os eixos, dividi. E agora fica a pergunta. Qual é a lei dessa função que a gente vai utilizar e como é que eu vou montar a minha integral? Essas perguntas vão ficar para o próximo vídeo, ok? Ah, só um detalhe. Eu esqueci, é importante você saber por que que a gente dividiu. Por que que a gente dividiu a circunferência? Primeiramente, nós dividimos pela questão do gráfico e, segundamente, não sei se é assim, não tem problema, porque a área de cima é a mesma área de baixo. Então você só precisa calcular a área de cima e aí dobra o valor. Dobra o valor, já que ela tem uma parte igual embaixo. Calcula a área de cima, dobrou, você tem a área da circunferência. Então eu posso dividir sem problema nenhum e eu tenho a vantagem que só na área de cima, somente eu tenho a vantagem que na área de cima, eu tenho a minha curva é gráfico de função, que a gente vai descobrir na próxima aula, ok? Thanks.